Tem palavra que não é só palavra, é faca. Corta a alma, sangra por dentro e deixa marca que nem o tempo consegue apagar. A primeira vez que ele usou essa palavra comigo, eu juro, parecia que o chão tinha sumido dos meus pés. Ô, minha filha, senta aqui perto da avó. Pega seu café coado, que a história é longa. E se no fim dela alguma coisa bater no seu peito, não esquece de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal, viu? A avó lê cada recadinho com o maior carinho. Eu cresci aqui em Belo Horizonte, no bairro Santa Teresa, onde todo mundo se conhece pelo nome e a vida parece correr mais devagar. Só que dentro da minha casa, o tempo às vezes parava. E não era por coisa boa, não. Naquele dia, minha mãe estava na cozinha, mexendo o feijão no fogão a lenha. Eu, com meus 12 anos, vinha chegando da escola. O cheiro do tempero ainda me traz lembrança boa, mas a lembrança daquele momento me dá um aperto no peito que nem sei explicar. Foi ali, naquele fim de tarde, que eu percebi que alguma coisa tinha mudado. Não foi um tapa, não foi um grito, foi uma palavra que me arrancou o chão, mas que, pior ainda, roubou a segurança que eu achava que tinha dentro de casa. E você sabe, palavra dita não volta. E essa ficou ecoando dentro de mim por anos. Mas naquela hora, tudo que eu fiz foi engolir o choro e tentar entender o que eu tinha feito para merecer aquilo. E, minha filha, mal sabia eu que essa palavra ia ser só o começo. Eu lembro do barulho dos meus passos no chão de cimento, misturado com o chiado do feijão fervendo na panela de pressão. Era finalzinho de tarde, e o sol batia enviesado pela janela da cozinha, fazendo um desenho bonito na parede, daqueles que a gente só repara quando tá com a alma leve. Mas naquele dia, minha alma já estava pesada antes mesmo de eu entender o porquê. Eu vinha da escola, carregando meus cadernos apertados contra o peito. Sabe quando a gente sente que tem alguma coisa estranha no ar? É como se o vento ficasse mais frio, mesmo com o calor do verão. Foi essa sensação que me acompanhou desde o portão de casa. Assim que empurrei a porta da sala, ouvi a voz dele no corredor. Não era alta nem nervosa, mas tinha um tom diferente, um peso. Eu, inocente, pensei que ele estava falando com outra pessoa, até que ele se virou para mim e soltou aquela palavra. Não quero repetir aqui, mas posso dizer que não era xingamento comum. Era um jeito de me chamar que carregava desprezo, como se eu fosse um estorvo, uma coisa fora do lugar. Veio seca, cortante, e ficou ecoando dentro de mim. Eu tinha só 12 anos, mas já entendia que palavras têm cheiro, têm cor, e aquela tinha o cheiro de coisa estragada. Não era brincadeira, não era apelido, era um rótulo. E o pior, dito por alguém que até então eu achava que me protegia. Senti o coração disparar. É engraçado porque a gente pensa que vai reagir, que vai responder, mas a minha reação foi congelar. Fiquei parada na porta, olhando para ele sem saber se corria ou se fingia que não tinha ouvido. Naquele instante, percebi que alguma coisa tinha mudado na nossa relação. E mais do que isso, percebi que havia um lugar dentro da minha própria casa onde eu não estava segura. Foi aí que olhei para o lado e vi minha mãe. Ela estava na cozinha, mexendo o feijão, com o avental amarrado e o cabelo preso num coque frouxo. Eu esperava que ela fosse falar alguma coisa, que fosse me defender, mas ela só parou por um segundo, como se tivesse sentido o golpe também, e depois voltou a mexer a panela. Não olhou para mim, não olhou para ele, e essa foi a parte que mais doeu, porque no fundo, o silêncio dela dizia que não era a primeira vez que aquilo acontecia. Talvez não com aquela palavra, mas com aquele tom. Lembro de ter pensado, se ela não disse nada,
Então eu é que devo estar errada. E é assim que começa o veneno. A gente acredita que a culpa é nossa. Mais tarde, no meu quarto, fiquei imaginando se deveria contar para minha avó materna. Ela sempre dizia que casa de família tinha que ser unida. E eu temia que, se falasse, tudo fosse se despedaçar. Eu ainda acreditava que família era uma coisa que a gente não podia quebrar, e que se alguma peça caísse, a culpa seria minha. Então, guardei para mim. O medo não era só de não acreditarem em mim, era de que acreditassem e mesmo assim não fizessem nada. Porque aí, minha filha, a gente descobre que está realmente sozinha. Naquela noite, depois do jantar, inventei que ia buscar lenha para o fogão de lenha no quintal. Era mentira. Eu só queria ficar sozinha. O quintal da nossa casa tinha um pé de jabuticaba que dava sombra até nos dias de sol quente. Me sentei ali no chão frio, abraçando os joelhos. Olhei para o céu, que naquela época parecia sempre mais estrelado, e deixei as lágrimas caírem sem fazer barulho. Engoli o choro. Dentro de casa era uma lição que eu já estava aprendendo cedo. Lá fora, pelo menos, eu podia chorar sem medo de alguém perguntar por quê e eu ter que inventar a resposta. Enquanto chorava, ficava tentando lembrar de todas as vezes que ele tinha me tratado bem. Era como se eu precisasse me convencer de que aquela palavra não era tão grave assim. Mas, no fundo, eu sabia que era. Os anos passaram e ele acabou indo embora por outras razões que nada tinham a ver comigo. Muita gente achou que quando isso aconteceu eu fiquei aliviada. E, em parte, fiquei mesmo. Mas o que ninguém entendia é que o estrago já estava feito. Aquela palavra ainda morava dentro de mim. E pior, o silêncio da minha mãe naquele dia tinha virado um eco ainda maior. Ele se foi, mas deixou um buraco. E esse buraco não se preenche só com tempo, nem com desculpas. Levei anos para entender que algumas feridas não cicatrizam com a ausência da pessoa que machucou. Elas precisam de outra coisa. Precisam que a gente olhe para elas, aceite que doem e que a gente não teve culpa. Naquele dia, minha filha, eu não sabia, mas aquela seria apenas a primeira, de muitas vezes, em que o peso de uma palavra ia me fazer sentir pequena dentro da minha própria casa. E se eu pudesse voltar no tempo, abraçaria aquela menina de 12 anos e diria: você não é o que ele disse, e você nunca foi. Naquele momento, eu ainda não sabia que o silêncio podia ser tão cruel quanto um grito. Mas logo eu ia descobrir. Eu sempre achei que o corredor da nossa casa fosse estreito demais, mas nunca percebi o quanto ele podia ser sufocante até aquelas visitas começarem. Era um corredor simples, chão de taco encerado, paredes claras, um quadro antigo da Nossa Senhora pendurado quase no fim. Mas, a cada vez que eu passava por ele para atender o chamado dele, parecia que as paredes vinham se fechando um pouco mais. No começo eu não entendia direito o motivo de me chamar tanto. Ele inventava uma desculpa diferente a cada vez. Às vezes dizia que precisava me mostrar alguma coisa, outras que queria conversar, ou que eu tinha que ajudar a procurar algo que tinha sumido. E eu, com minha ingenuidade de menina, obedecia. Afinal, em casa, quando um adulto chama, a gente vai. É assim que a gente aprende desde cedo. A primeira vez, ele falou com uma voz tão calma que não me passou pela cabeça que pudesse haver algo errado. "Vem cá um instantinho", disse, e eu fui. O quarto dele tinha sempre aquele cheiro meio abafado, de perfume forte misturado com poeira de guarda-roupa antigo. As cortinas pesadas deixavam o ambiente meio escuro, mesmo durante o dia. Eu ficava ali, de pé, esperando entender o que ele queria. Mas a porta fechando atrás de mim começou a me deixar desconfortável. Não foi com um estrondo, não. Foi um clique lento, quase silencioso, que parecia mais ameaçador do que qualquer batida brusca. Eu sabia que a porta podia abrir de novo.
mas naquele instante parecia que eu tinha perdido a saída. Ele falava comigo, mas eu já não prestava atenção nas palavras. Meu corpo todo ficava tenso. Eu sorria como quem tenta mostrar que está tudo bem, que está tranquila, quando na verdade, por dentro, só queria sair correndo. Era um riso pequeno, rápido, o tipo de riso que a gente inventa para não mostrar medo. Com o tempo, eu comecei a perceber que essas visitas sempre aconteciam quando ninguém mais estava por perto. Minha mãe ocupada na cozinha, meu pai trabalhando fora e eu, sozinha no corredor, ouvindo o meu nome dito num tom manso que já me gelava por dentro. E ele sabia disso. Sabia que me chamando daquele jeito eu não ia recusar. Uma vez eu tentei dizer que tinha lição de casa para fazer, que não podia demorar. Ele olhou para mim com um meio sorriso e disse que não era bom desobedecer. Não era ameaça clara, mas tinha veneno. Eu entendi. Entendi que era melhor não contrariar. As visitas se repetiram por semanas, meses talvez. Eu perdi a conta. Às vezes eram rápidas, outras demoravam mais. E por mais que nada fosse dito de forma explícita, eu sentia que havia algo ali que não era certo. Não era o tipo de atenção que uma menina queria ter. Chegou um dia em que eu criei coragem. Não foi coragem de enfrentar, mas coragem de escapar. Ele me chamou e eu fingi que não tinha ouvido. Continuei na varanda, mexendo numas bonecas velhas. Poucos minutos depois, ele apareceu ali, com aquele olhar que eu nunca soube decifrar completamente. Não gritou, não brigou, apenas ficou olhando por tempo demais e depois voltou para o quarto, sem dizer nada. Mas eu sabia que isso não ia acabar fácil. E não acabou. Na vez seguinte, quando ele me chamou, minha perna tremeu, mas fui mesmo assim. O medo tinha um jeito estranho de me paralisar e me empurrar ao mesmo tempo. Até que um dia, numa manhã abafada de dezembro, eu ouvi meu nome e alguma coisa dentro de mim travou. Eu disse, já vou, e fiquei parada, no corredor, olhando para a porta dele. E então, sem pensar, dei meia volta e fui para o quintal, fingindo que tinha esquecido. Quando voltei mais tarde, ele nem tocou no assunto. Mas naquele dia, eu fiz uma promessa silenciosa para mim mesma. Nunca mais entrar naquele quarto. Cumprir essa promessa não foi simples. Às vezes ele ainda chamava e eu inventava desculpas cada vez mais criativas. Dizia que minha mãe precisava de mim, que tinha que cuidar do fogão, que o vizinho tinha chamado. Algumas funcionavam, outras não. Mas eu me agarrava a essa promessa como se fosse minha única forma de resistir. E é estranho porque, mesmo depois de anos, mesmo depois que ele já não morava mais ali, o corredor continuou sendo um lugar que eu evitava. Eu passava rápido, de cabeça baixa, como se o simples ato de olhar para a porta fechada pudesse me puxar de volta para aqueles dias. Hoje, quando penso nisso, percebo que o que mais me marcou não foi só o medo do que poderia acontecer lá dentro, foi a certeza de que ninguém ia me proteger. E essa certeza, minha filha, é o tipo de coisa que muda a gente por dentro para sempre. Naquele tempo, eu ainda não sabia, mas guardar silêncio sobre essas coisas acaba deixando a gente carregando um peso que não é nosso. E o meu, nessa época, estava só começando a aumentar. E eu achava que já tinha aprendido a evitar o perigo, mas logo descobri que numa casa pequena, ele encontra outros jeitos de chegar até você. Morar numa cidade pequena é viver cercada de olhares. Olhar de quem te conhece desde criança, de quem sabe o nome da sua mãe, do seu avô e até das suas brigas de infância. É viver num lugar onde o som da sua risada pode atravessar a rua e chegar no ouvido de alguém que não gosta de você. E naquele tempo, eu achava que esse tipo de proximidade era proteção. Mas logo percebi que quando se trata de certas verdades, essa proximidade pode ser só mais uma forma de te prender. Eu sabia que as coisas não estavam certas dentro da minha casa. Não era só o que acontecia, mas o jeito como o silêncio parecia ser um acordo,
e de alguma forma eu sentia que lá fora as pessoas também sabiam. Não sei se eram olhares diferentes, cochichos que cessavam quando eu passava, ou aquele jeito de cumprimentar sem olhar nos olhos. Lembro de um dia em especial. Eu voltava da venda com um pacote de açúcar debaixo do braço quando ouvi duas vizinhas conversando na porta de casa. Elas falavam baixo, mas uma frase escapou: coitada. Foi o bastante para eu entender que o assunto era eu. Eu segui andando, fingindo que não tinha ouvido, mas meu rosto queimava, como se eu tivesse levado na bofetada. Não foi a única vez. Teve também aquela manhã de domingo, na saída da missa, quando vi duas mulheres se inclinarem uma para outra e trocarem palavras rápidas enquanto me olhavam. Não precisava ser adivinha para saber que falavam de mim, e o pior é que eu não sabia se preferia que fosse verdade ou mentira. Porque se fosse verdade, significava que todo mundo sabia e não fazia nada. E se fosse mentira, significava que estavam inventando, colocando peso onde já tinha tanto peso para carregar. A vergonha foi virando um hábito. Eu comecei a andar de cabeça baixa, a falar menos, a evitar qualquer lugar onde pudesse encontrar gente conhecida. Até a ida à padaria, que antes era motivo para um pão quentinho e um dedo de prosa com o padeiro, virou tarefa rápida e silenciosa. Eu entrava, comprava e saía, sem sorrir, sem demorar. E isso me ensinou outra coisa: a desconfiar de abraços. Porque numa cidade pequena, abraço pode ser carinho, mas também pode ser só curiosidade disfarçada. Mão que te puxa para perto e, enquanto aperta, tenta arrancar pedaços da sua história pelos buracos do seu silêncio. Eu já não sabia mais quem me abraçava por afeto e quem fazia isso para medir minhas reações, para ver se encontrava no meu rosto alguma confirmação das fofocas. Com o tempo, até as ruas começaram a me parecer ameaçadoras. Cada esquina era um lugar onde alguém podia estar me observando. O som de passos atrás de mim, mesmo que fosse só de um vizinho voltando para casa, me deixava tensa. Eu comecei a mudar caminhos, a evitar horários, a planejar cada saída como se estivesse fugindo de alguma coisa. E, no fundo, eu estava. Havia dias em que eu desejava morar numa cidade grande, onde pudesse ser só mais um rosto perdido na multidão, onde ninguém soubesse meu nome ou a cor da minha saia no último domingo. Mas eu estava ali, presa naquele cenário onde até o vento parecia carregar recados de um lado para o outro. E é engraçado como a gente se acostuma. O medo e a vergonha foram virando uma segunda pele. Eu já nem percebia mais que vivia encurvada, com os ombros para frente, tentando ocupar o mínimo de espaço possível. Minha voz ficou mais baixa, meus gestos mais contidos. Era como se eu quisesse me apagar para não dar motivo para ninguém falar mais nada. Mas mesmo tentando me esconder, eu sentia que estava sempre sendo observada. Não importava se era no mercado, na praça ou na janela do meu próprio quarto, tinha sempre alguém olhando. E esse olhar não era neutro. Era um olhar que dizia: eu sei. Só que ninguém dizia nada em voz alta. Hoje, olhando para trás, vejo que aquele silêncio coletivo doía quase tanto quanto o que acontecia dentro de casa. Porque ele dizia que a minha dor não era assunto de ninguém, que eu devia lidar sozinha com o que fosse. E, de certa forma, dizia também que não adiantava pedir ajuda, porque ajuda não viria. Naquele tempo, eu ainda acreditava que as pessoas iam falar, que alguém ia se indignar, bater o pé e dizer que não era certo. Mas isso nunca aconteceu. Pelo menos não enquanto eu ainda vivia ali. O silêncio continuou sendo a língua oficial da cidade. E eu, uma menina que aprendeu cedo demais que nem todo mundo que te conhece quer o seu bem. Eu achava que o pior já tinha passado, mas ainda havia momentos em que a dor se escondia em detalhes tão pequenos que eu só percebia quando já era tarde demais. Tem foto que a gente guarda porque gosta. E tem foto que a gente guarda porque não tem coragem de jogar fora. Aquela última foto de família era do segundo tipo. Tiraram num domingo de almoço, lá no quintal, com todo mundo tentando parecer feliz. A mesa de madeira coberta com toalha florida, prato de farofa, frango assado e salada de maionese. E minha mãe insistindo para a gente ficar junto, para registrar o momento. Eu me lembro de estar no canto, querendo que aquilo acabasse logo,
Quando a câmera foi apontada, eu forcei um sorriso. Um sorriso que não subia para os olhos, que ficava preso no rosto como máscara. E pelo jeito, ninguém percebeu. Ninguém, a não ser ele. Porque bem no instante em que o clique foi feito, senti a mão dele apertando meu braço. Não foi um aperto qualquer, foi forte, daqueles que deixam marca. Eu não fiz nenhum movimento brusco, não queria chamar a atenção, mas meu corpo inteiro ficou tenso. Ninguém viu. Todo mundo estava ocupado demais sorrindo para a câmera, ajeitando o cabelo, escolhendo o lado melhor do rosto. E eu ali, com um aperto que doía mais pela intenção do que pela força. Quando a foto foi revelada, meses depois, eu reparei no meu próprio corpo. Estava inclinada levemente para longe dele, como se quisesse fugir, mas ao mesmo tempo tentando parecer natural. Naquele dia, depois do almoço, ele fez um comentário baixo no meu ouvido. Não vou repetir as palavras, mas posso dizer que foi o bastante para eu engolir o choro com um nó tão grande na garganta que parecia que ia sufocar. E o pior é que todo mundo continuou rindo, servindo sobremesa, como se nada tivesse acontecido. Às vezes eu me perguntava se alguém desconfiava. Se minha mãe, por exemplo, percebia os olhares, os gestos rápidos, as pequenas violências escondidas entre momentos comuns. Mas ela nunca disse nada, e o silêncio dela era tão alto que chegava a me ensurdecer. Eu nunca gostei daquela foto. Cada vez que passava pela estante da sala e via o porta-retrato, sentia o estômago revirar. Mas ao mesmo tempo não conseguia me livrar dela. Era como se de algum jeito aquela imagem fosse a prova de que eu não estava inventando nada, que o que eu sentia naquele dia tinha sido real. Os anos foram passando e em algum momento aquela foto foi parar numa caixa junto com outras. Eu sabia exatamente onde ela estava, mas evitava abrir. Até que um dia, mexendo nas coisas, acabei dando de cara com ela. Foi como levar um soco. Não só pelo que mostrava, mas por tudo que não mostrava. Eu me sentei no chão, foto na mão, e fiquei olhando para o meu próprio rosto. E pela primeira vez percebi que o que mais me assombrava não era o que ele tinha feito, mas o que eu tinha aprendido a fazer: disfarçar. Disfarçar tão bem que, para quem olhasse de fora, éramos só mais uma família feliz num domingo de almoço. Foi nesse dia que eu rasguei a foto. Rasguei devagar, em pedaços pequenos, como se cada corte fosse uma maneira de cortar o vínculo que ela representava. Não foi fácil. Minha mão tremia e eu sentia que, de alguma forma, estava quebrando uma regra invisível. Mas quando joguei os pedaços no lixo, senti um alívio estranho. Ainda assim, o alívio não durou muito, porque foto rasgada não apaga a lembrança. E por mais que aquela imagem não existisse mais, ela continuava inteira na minha cabeça, com todos os detalhes. O sorriso forçado, o aperto no braço, o comentário venenoso. Hoje, olhando para trás, eu entendo que aquela foi a última vez que nos reunimos assim, todos juntos. A última foto de família antes de cada um seguir seu caminho. E mesmo que por fora parecesse um momento bonito, para mim, foi o retrato perfeito do que a gente era de verdade. Uma aparência de harmonia escondendo um mundo de silêncio e dor. Por muito tempo, eu achei que destruir a foto era uma forma de me libertar. Mas aprendi que para se libertar de verdade, a gente precisa falar. E naquela época eu ainda não falava. Eu só aguardava. Eu pensava que tinha jogado fora o pior daquilo tudo. Mas ainda havia lembranças que nem o fogo, nem o tempo conseguiam apagar. Aniversário para mim sempre foi um dia meio misturado. Quando eu era menina, gostava da expectativa, bolo simples feito em casa, refrigerante aberto só em datas especiais, alguns vizinhos chegando com um pacote embrulhado em papel colorido. Mas naquele ano, eu já tinha aprendido que a alegria podia virar desconforto em questão de segundos. A casa estava cheia.
Era um sábado à tarde, o sol batia no quintal e as crianças corriam de um lado para o outro. Minha mãe tinha preparado tudo com carinho: o bolo de massa amarela com cobertura de chocolate, as bexigas coloridas penduradas na varanda, os pratinhos de plástico empilhados na mesa. Eu tentava participar, mas a cada vez que eu via ele circulando entre os convidados, meu estômago embrulhava. Foi na hora de cantar o parabéns que aconteceu. Eu estava na frente do bolo, todo mundo em volta batendo palma, quando ele, no meio da cantoria, soltou aquela palavra. A mesma de antes, a que cortava mais fundo do que qualquer grito, mas dessa vez dita alto, com um sorriso nos lábios para todo mundo ouvir. O que veio depois foi um silêncio rápido, seguido por uma risada constrangida. Alguns convidados riram de nervoso, como quem não sabe o que fazer. Minhas tias trocaram olhares rápidos e eu percebi. Elas entenderam. Talvez não tudo, mas entenderam que tinha algo errado ali. Só que ninguém disse nada. Meu rosto queimava e eu não sabia se era de vergonha ou de raiva. Forcei um riso, peguei a faca e cortei o bolo como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, minha vontade era de desaparecer. Assim que pude, escapei para dentro da casa e fui direto para o banheiro. Fechei a porta, me encostei na parede fria e respirei fundo para não chorar alto. O som das vozes lá fora ainda chegava abafado, misturado com o barulho de talheres e pratos. Eu fiquei ali, me olhando no espelho, tentando entender como ainda podia existir festa quando eu só queria que o dia acabasse. No banheiro, o cheiro de perfume barato que alguém tinha deixado na pia se misturava ao cheiro das lágrimas que eu não queria derramar. E foi ali, olhando para mim mesma, que eu fiz uma promessa silenciosa. Nunca mais festejar, nunca mais me colocar no centro, nunca mais criar uma ocasião para que todo mundo estivesse olhando para mim ao mesmo tempo. Demorei um pouco para voltar. Quando saí, já estavam servindo o bolo. Ele me olhou de longe, como se nada tivesse acontecido. E isso me deixou ainda mais confusa. Porque na cabeça dele, aquilo era só uma brincadeira. Mas na minha, tinha sido um lembrete cruel de tudo que eu tentava esquecer. Nos dias seguintes, ninguém tocou no assunto. Nem minha mãe, nem minhas tias, nem os amigos que estavam lá. Foi como se aquele momento tivesse sido apagado da memória coletiva, mas continuasse gravada na minha pele. Depois disso, comecei a inventar desculpas sempre que alguém queria fazer festa para mim. Dizia que não gostava de comemoração, que preferia passar o dia quieta. E era verdade. Mas a verdade maior, que eu nunca dizia, era que eu tinha medo. Medo de estar cercada de gente e, mesmo assim, sentia aquela solidão de novo. Hoje, quando lembro desse aniversário, o que mais me marca não é a palavra que ele disse, nem a risada constrangida dos outros. É a sensação de estar ali, com um bolo na frente, e sentir que aquele momento não me pertencia, que minha vida estava sempre sob o controle de alguém que podia a qualquer momento transformar a alegria em humilhação. E essa sensação, minha filha, é das mais difíceis de esquecer, porque ela ensina a gente a desconfiar até da felicidade. Eu pensava que evitar festa ia me proteger, mas logo descobri que tem coisas que a gente não consegue evitar, mesmo se escondendo do mundo inteiro. Eu já tinha passado tempo demais carregando aquilo sozinha. Era como andar todos os dias com uma pedra escondida no bolso. Ninguém via, mas pesava o tempo todo. Eu achava que se contasse para alguém, se colocasse em palavras o que vivia, talvez o peso diminuísse. Foi assim que pela primeira vez decidi pedir ajuda. A oportunidade surgiu numa manhã qualquer na escola. Eu tinha uma professora que falava comigo com um jeito doce, que às vezes perguntava como eu estava. Naquele dia, ela me chamou para ajudar a organizar uns livros na biblioteca. E enquanto a gente empilhava aqueles volumes velhos, eu senti uma urgência. Era como se minha boca tivesse vontade própria e quisesse contar tudo, antes que o medo me fizesse engolir de novo. Olhei para ela e comecei a falar, sem muito jeito, sem saber se estava me explicando direito.
As palavras saíam atropeladas, misturadas com pausas longas, porque eu tinha medo de dizer demais. Eu não contei tudo, mas contei o suficiente para ela entender que tinha alguma coisa errada acontecendo. Ela ficou em silêncio por um instante e eu senti meu coração acelerar. Eu esperava que ela me abraçasse, que dissesse, vamos resolver isso. Mas ela apenas franziu a testa e disse que achava que eu estava exagerando, que talvez fosse coisa da minha cabeça. Foi como levar um balde de água fria. Eu tinha reunido toda a coragem que consegui e, no fim, parecia que não tinha valido de nada. Voltei para a sala com um nó no peito e uma sensação de vergonha por ter falado. Passei o resto do dia me perguntando se tinha feito errado, se era melhor mesmo não ter contado. E foi nesse momento que aprendi uma lição dolorosa. Nem sempre pedir ajuda significa que alguém vai te ajudar. Alguns dias depois, ainda determinada a tentar de novo, escrevi um bilhete. Pequeno, dobrado muitas vezes, com as palavras mais cuidadosas que consegui escolher. Eu não queria ser dramática, mas também não queria ser vaga demais. Escrevi e guardei na mochila, esperando o momento certo para entregar. Quando criei coragem e coloquei o bilhete sobre a mesa da coordenação, senti um alívio rápido. Mas na manhã seguinte, ele não estava mais lá. Perguntei discretamente e me disseram que provavelmente alguém tinha jogado fora, achando que era lixo. Aquele pedaço de papel que para mim era um grito silencioso tinha virado nada. Depois disso, o medo cresceu. Comecei a imaginar que se eu insistisse, poderia ter consequências piores. Ele podia descobrir, podia se vingar, podia fazer tudo ficar ainda mais difícil. E na minha cabeça de menina, represália era um monstro muito maior do que qualquer castigo que eu tivesse enfrentado. Na escola, eu me sentia cada vez mais sozinha. No pátio, enquanto as outras crianças corriam e brincavam, eu ficava num canto, fingindo que estava interessada em um livro ou desenhando num pedaço de papel. Eu queria ser invisível. Queria que ninguém percebesse o que se passava dentro de mim. Foi nesse período que aprendi a guardar segredos perigosos, a colocar uma tampa pesada sobre eles e fingir que não existiam. Eu sorria quando me perguntavam se estava tudo bem, respondia que sim e mudava de assunto rápido, e quanto mais eu escondia, mais parecia que ninguém queria ver. Hoje, olhando para trás, eu entendo que aquela primeira tentativa de pedir ajuda foi um ponto de virada, não porque tenha dado certo, mas porque me mostrou que, às vezes, o mundo não está pronto para ouvir a verdade. E isso, minha filha, é uma solidão que não dá para explicar com palavras. Eu achava que tinha desistido de pedir ajuda, mas logo o destino ia me colocar frente a frente com ele de um jeito que eu nunca imaginei. Eu nunca tinha imaginado que veria ele fraco. Na minha cabeça, ele sempre foi uma presença grande, dura, que ocupava espaço demais nos cômodos e no meu peito. Mas um dia, a notícia chegou pela boca da minha mãe, seca, quase indiferente. Ele estava doente. No começo, não quis acreditar. Parte de mim achava que nada podia atingi-lo, que ele era imune a qualquer fragilidade. A primeira vez que fui ao hospital, o cheiro de desinfetante me embrulhou o estômago. Entrei no quarto devagar, sem saber se queria que ele me visse ou não. Ele estava deitado, os olhos fechados, a pele mais pálida do que eu lembrava. Por um segundo, vi um homem que eu não conhecia. Um homem que não parecia capaz de machucar ninguém. Mas bastou ele abrir os olhos e me encarar para aquela sensação desaparecer. Ele tentou sorrir, mas foi um sorriso curto, cansado. Disse meu nome, baixinho, e me pediu um copo d'água. Enquanto eu pegava, minha mão tremia. Não sei se era de nervoso ou de raiva. Eu me perguntava como era possível sentir pena e rancor ao mesmo tempo. Numa das noites, cheguei ao hospital e ele estava acordado, olhando para o teto. Sem me encarar, falou algo que me deixou paralisada. Eu nunca fui um homem fácil. Mas você sabe que eu te quis bem, né? Não respondi. Não sabia se era uma tentativa de desculpa ou só mais um jeito de se livrar do peso antes que fosse tarde demais. Fiquei ali,
segurando o copo d'água sem conseguir falar. Nos dias seguintes, a doença avançou rápido. Ele dormia mais, comia menos. Minha mãe ficava sentada ao lado, lendo revista, como se estivesse esperando o tempo passar. Eu, às vezes, tentava me aproximar, mas havia uma barreira invisível entre nós. Não conseguia encostar. Teve um dia em que a enfermeira me chamou para ficar um pouco com ele enquanto ela resolvia outra coisa. Fiquei parada ao lado da cama, olhando para aquela mão magra e ossuda repousando sobre o lençol. Pensei em segurá-la, mas não consegui. A lembrança de todas as vezes que aquela mão tinha me apertado, me empurrado, me assustado, era mais forte do que a imagem frágil que eu vi ali. Quando ele morreu, não chorei. Não naquele momento. Senti um alívio pesado, como se um peso tivesse sido retirado das minhas costas, mas ao mesmo tempo um vazio estranho. Era como se eu tivesse esperado por aquele dia durante anos, e quando finalmente chegou, não soubesse o que fazer com ele. No enterro, as pessoas falavam dele com palavras bonitas. Diziam que era um homem trabalhador, amigo, que ajudava quem precisava. Eu escutava e pensava que não estavam falando do mesmo homem que eu conhecia. Segurei a mão da minha mãe, mas não disse nada. A culpa começou a aparecer ali, no meio da terra, sendo jogada sobre o caixão. Culpa por não sentir falta dele, culpa por sentir alívio, culpa por pensar que talvez minha vida tivesse sido outra se ele tivesse ido embora antes. Nos dias que seguiram, a casa parecia mais silenciosa, mas não era um silêncio ruim. Era um silêncio diferente que me deixava respirar um pouco mais fundo. Mesmo assim, o que ele fez não desapareceu com ele. Ficou comigo, nas lembranças que vinham quando menos esperava. Hoje, olhando para trás, percebo que ver ele doente mexeu comigo mais do que eu admitia. Não porque tenha despertado compaixão pura, mas porque me fez encarar um lado da vida que eu não queria ver. Até os monstros podem ficar frágeis, e mesmo assim continuam sendo monstros na nossa memória. Eu achava que aquele era o fim da minha história com ele, mas ainda havia palavras minhas presas no fundo de uma gaveta esperando para serem escritas. A primeira vez que pensei em escrever para ele foi numa madrugada de insônia. Já fazia meses que ele tinha partido, mas a presença dele ainda aparecia nos meus sonhos. Sempre de forma confusa, misturando momentos de medo e coisas banais, como se a memória quisesse me enganar. Eu sentia que precisava tirar aquilo de dentro de mim, mas não tinha coragem de falar em voz alta. Então, pensei, talvez escrever fosse mais fácil. Peguei um pedaço de papel qualquer, amassado, que encontrei no fundo de uma gaveta. Sentei na beira da cama, com uma caneta azul, e fiquei olhando para o papel em branco por um tempo que pareceu infinito. As palavras não saíam de jeito nenhum. Não porque eu não soubesse o que dizer, mas porque tinha medo do que poderia sair. Quando comecei a escrever, a letra tremia. Falei das coisas que nunca tinha dito, das noites em que me escondi no quintal para chorar, das vezes em que ele me fez sentir pequena e culpada por coisas que não eram minhas. Escrevi também da raiva, uma raiva antiga, acumulada, que eu nunca tinha deixado aparecer inteira. Mas, à medida que as linhas se enchiam, a raiva ia se misturando com um cansaço profundo. Não sei quanto tempo fiquei ali, escrevendo e parando, voltando e reescrevendo frases inteiras. Quando terminei, dobrei o papel devagar, como se estivesse guardando algo perigoso. Coloquei no fundo da gaveta, embaixo de uns lenços velhos, e deixei lá. Não queria que ninguém lesse. Não queria que aquelas palavras saíssem daquele quarto. Durante semanas eu sabia que a carta estava lá. Às vezes, quando ia pegar alguma coisa, via um pedacinho dela e sentia o coração apertar. Pensava em rasgar, mas não conseguia. Era como se ela fosse uma parte minha que eu ainda não estava pronta para destruir. Um dia, acordei com um peso maior que o normal. Estava sozinha em casa, e o silêncio parecia grudar nas paredes. Fui até a gaveta, peguei a carta e fiquei olhando para aquelas dobras já marcadas. Li de novo. Cada palavra parecia me devolver aquele tempo, como se nada tivesse mudado. Foi aí
que percebi. Eu não queria guardar aquilo mais. Não queria correr o risco de alguém encontrar e transformar minhas palavras em assunto de cochicho. Fui até a cozinha, acendi o fogão e coloquei a carta na boca da pia, perto da chama. O papel começou a escurecer nas bordas, se contorcendo e soltando aquele cheiro de queimado que invade tudo. Fiquei olhando até virar cinza. Não chorei. Também não senti alívio imediato, mas havia uma estranha sensação de ter fechado uma porta, como se eu tivesse escolhido, finalmente, o que deixar para trás e o que carregar comigo. Mesmo assim, as palavras não se perderam. Elas ficaram gravadas dentro de mim, de um jeito que nem o fogo consegue apagar. Às vezes, quando lembro daquela carta, me pergunto se teria sido diferente se eu tivesse enviado. Se escrever para ele, mesmo sem resposta, teria me dado algum tipo de paz. Mas, no fundo, acho que não. Porque a paz que eu procurava nunca teve nele. Sempre teve em mim. Só que eu ainda não sabia. Hoje, quando penso naquela carta, percebo que ela foi um ensaio, um jeito de falar comigo mesma, de me ouvir pela primeira vez, sem medo do que eu tinha para dizer. Talvez por isso eu nunca tenha enviado, porque ela nunca foi para ele, foi para mim. Eu achava que tinha queimado o último vestígio dele, mas ainda havia uma noite que voltava sempre nos meus sonhos e que eu ainda não tinha coragem de encarar. Era começo de noite quando o vento começou a soprar diferente. Eu já conhecia aquele cheiro no ar, aquele prenúncio de chuva grossa que só quem mora em Belo Horizonte entende. O céu tinha ficado quase preto de repente, e as árvores no quintal se curvavam, fazendo as folhas roçarem umas nas outras com um som apressado. Eu estava no meu quarto, tentando ler, quando a primeira trovoada sacudiu as paredes. A luz piscou uma vez, duas e apagou. Fiquei no escuro, ouvindo o som da chuva batendo no telhado de amianto, um som ritmado e ao mesmo tempo violento. Era como se o céu tivesse desabando sobre a casa. E foi no meio daquele barulho todo que ouvi meu nome, vindo do corredor. Era a voz dele, baixa, arrastada, como quem chama sem pressa, mas com a certeza de que vai ser atendido. Meu corpo gelou. Eu sabia que estávamos só nós dois acordados porque minha mãe tinha ido deitar cedo. A cada passo dele no corredor, meu coração parecia bater mais rápido. A chuva lá fora estava tão forte que o som dos pés no chão se misturava com o tamborilar da água, mas eu sentia, sabia exatamente onde ele estava. Quando ele parou na porta do meu quarto, a luz de um relâmpago entrou pela janela, iluminando por um segundo o contorno do corpo dele. Ele deu 2 passos para dentro e fechou a porta. Eu fiquei imóvel, com as mãos presas no cobertor, sentindo o ar ficar pesado. Ele disse meu nome de novo, mas dessa vez mais perto, e eu senti aquela sensação terrível de estar presa dentro do próprio corpo, de querer correr e não conseguir. Eu pensava em gritar, mas minha garganta parecia fechada. O barulho da tempestade era alto demais e uma parte de mim sabia que mesmo se eu gritasse ninguém ouviria. A chuva, o vento, os trovões, tudo conspirava para me deixar invisível. Fiquei ali, com os olhos fixos num ponto qualquer da parede, como se me concentrar nele pudesse me proteger. Eu ouvia cada respiração dele, sentia o cheiro forte misturado com o de roupa úmida. A cada segundo eu queria mais que tudo que aquilo acabasse. Não lembro exatamente como ele saiu do quarto, só lembro que, depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ele deu meia volta e foi embora, deixando a porta entreaberta. Ouvi os passos se afastando pelo corredor e finalmente consegui respirar fundo. Fiquei sentada na cama, abraçando os joelhos, até que o barulho da chuva começou a diminuir. O relâmpago já não cortava mais o céu com tanta frequência e os trovões foram ficando distantes, mas dentro de mim a tempestade continuava inteira. Naquela madrugada, deitada no escuro, desejei desaparecer. Não só dali, mas de todo lugar onde ele pudesse me encontrar.
quis ser outra pessoa, ter outra vida, viver em outro corpo. E foi ali, naquela noite, que eu percebi que não importava quantos dias de sol viessem depois. Certas tempestades ficam, e elas não molham só por fora, elas encharcam a alma, deixam um frio que demora anos para passar. Eu achava que não teria mais nada para descobrir sobre mim depois daquela noite, mas ainda havia um encontro que mudaria tudo e que me mostraria que a culpa nunca foi minha. Foram muitos anos carregando o peso de perguntas que eu não sabia responder. O que eu fiz para merecer? Era a que mais doía, porque sempre vinha com aquele silêncio que parecia confirmar a culpa. Eu já era adulta, já tinha saído de casa, construído minha vida de outro jeito, mas por dentro ainda era menina de ombros encolhidos, evitando olhares. Um encontro que mudou isso aconteceu por acaso, numa manhã de sábado. Eu estava no mercado, escolhendo tomates, quando ouvi alguém me chamar pelo apelido que só usavam na minha infância. Quando virei, vi um rosto conhecido. Era minha amiga de escola, aquela que morava 2 ruas acima da minha casa, com quem eu dividia balas e confidências na hora do recreio. Nos primeiros minutos, falamos da vida como quem mede a distância dos anos. Ela contou dos filhos, do trabalho, e eu, do meu canto, fui dando respostas curtas, sentindo o velho desconforto de quem não sabe até onde pode se abrir. Até que, não sei como, a conversa começou a puxar lembranças de quando éramos meninas. Ela falou de um dia específico em que me viu sair correndo da escola com o rosto vermelho. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, ela disse. Mas na época eu não sabia como perguntar, e ninguém perguntava nada para ninguém. Aquilo me deu um nó na garganta. Era a primeira vez que alguém dizia em voz alta que tinha percebido, não que soubesse de tudo, mas que tinha visto que havia algo errado. Eu respirei fundo, olhei para ela e pela primeira vez contei um pedaço da minha história. Não tudo, mas o suficiente para ela entender de onde vinham as marcas que eu ainda carregava. Ela ficou em silêncio, mas não foi o silêncio frio que eu conhecia. Foi um silêncio atento, que escutava. Quando terminei, ela colocou a mão sobre a minha e disse: "Você sabe que nunca foi culpa sua, né?" Eu não respondi na hora. Era como se as palavras dela tivessem que atravessar anos de muros internos antes de chegarem até mim. Mas elas chegaram. E quando chegaram, abriram espaço para algo que eu nunca tinha sentido, um alívio diferente, que não vinha de fugir do assunto, mas de encarar ele de frente. Voltei para casa naquele dia com a cabeça cheia. As frases dela ecoavam em mim. Nunca foi culpa sua, eu repetia mentalmente, tentando me convencer. E quanto mais eu pensava, mais percebia que ela tinha razão. Lembrei da menina de 12 anos ouvindo aquela palavra pela primeira vez, da adolescente inventando desculpas para não ir ao quarto dele, da jovem que aprendeu a evitar festas. Nenhuma dessas versões de mim tinha escolhido nada daquilo, nenhuma delas tinha poder sobre as atitudes dele. Comecei a falar mais sobre isso com outras pessoas de confiança, poucas, mas suficientes, e a cada vez que eu contava, percebia que o peso diminuía um pouco. Descobri que dar nome às coisas não as torna maiores, pelo contrário, tira delas o poder de se esconder. Não foi de um dia para o outro que deixei de me culpar. Ainda levei tempo, ainda tive recaídas, ainda me peguei revivendo memórias com aquela velha sensação de responsabilidade. Mas agora havia outra voz dentro de mim, a voz que dizia: a culpa não é sua. Hoje, quando olho para trás, não sinto orgulho do que aconteceu, porque não há nada de bonito na dor, mas sinto orgulho de ter sobrevivido, de ter encontrado formas de seguir, mesmo quando parecia impossível, e principalmente, sinto orgulho de ter aprendido que a vergonha nunca foi minha para carregar. A vida não ficou perfeita depois disso, não é um conto de fadas, nunca foi. Mas aprendi a me olhar no espelho sem abaixar os olhos. Aprendi a caminhar na rua sem sentir que todos estão me observando. Aprendi a me permitir sorrir, sem medo de que alguém estrague o momento. E se hoje eu conto essa história, é porque sei que tem muita mulher vivendo com o mesmo peso que eu carreguei por tantos anos.
Mulheres que ainda acreditam que a culpa é delas. E se você está me ouvindo agora, quero que guarde isso. Não é. Nunca foi. Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal. A avó vai estar por aqui, te esperando. Sempre pronta para lembrar que a sua história importa.